Bom dia novamente, queridos. Tem sido uma alegria poder compartilhar as Escrituras com vocês, com a igreja. Gostaria, antes de a gente falar alguma coisa, que a gente orasse. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e a gente pedisse ao Senhor que Ele nos guie. Senhor, temos as Escrituras abertas e pedimos que o Senhor nos ensine. Abre os nossos olhos para vermos aquilo que precisamos entender e alterar para que a gente te agrade, sendo mais parecido com o teu Cristo. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Todos concordam com essa oração? Amém? Que bom. Queridos, eu tenho pensado um pouquinho, e essa semana foi uma semana de bastante pensamento, na missão. Nosso tema tem sido, o tema desse ano é a missão de Deus, é a Missio Dei. É um tema que a gente tem desenvolvido desde setembro, outubro do ano passado. Mas existem algumas limitações que fazem com que a gente, às vezes, perca o foco. E a impressão que dá é que a gente precisa, e naturalmente isso é necessário, mas a impressão que dá é que a gente precisa o tempo todo ser relembrado daquilo para o qual a gente nasceu para cumprir. A ideia de que nós temos um propósito já. Uma das vezes, em algum desses últimos encontros que a gente teve aqui, eu já falei sobre isso. Nós não precisamos nos preocupar com o propósito último da nossa vida. Nós temos um propósito. As Escrituras nos ensinam que o propósito que temos é nos tornar mais parecidos com Cristo, assumindo a sua natureza, as suas características, a sua beleza, a sua riqueza de santidade, para que aí, tendo essa semelhança maior com Ele, também tenhamos essa semelhança maior com Deus. Então, de certo modo, isso tranquiliza o nosso coração. Mas isso não livra a gente dos objetivos que a gente tem de implementar. Deus não nos salva apenas para nos levar para o céu, para si. Nós temos um objetivo. Jesus nos chama para que, assim como Ele, o reino de Deus seja implantado. Jesus vem e fala: o reino chegou, o reino está próximo, está perto. Não, eu já tenho falado com jovens na escola bíblica, que o reino não está próximo no sentido de que ele em breve vai chegar, ou ele está chegando. Não, o reino chegou, e ele está próximo na medida em que nos relacionamos com ele. E às vezes nós perdemos isso de vista, parece que isso fica um pouco fora do lugar, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa percepção de realidade muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente se perde, no meio do caminho a gente se perde. E parece que isso é do ser humano. Então isso não, essa realidade, essa afirmação que eu faço de que a gente se perde, não é algo para trazer culpa, pelo contrário, a gente não tem intenção nenhuma de, através da culpa, acessar o coração ou a mente de quem quer que seja. O objetivo não é esse. Mas é a gente reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa posição em relação a Deus, reconhecer a nossa incompetência de fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, parece que a gente se perde, é mais o reconhecimento de uma realidade do que o levantar de uma culpa. Isso é tanto verdade que nós vemos isso nas Escrituras. E eu gostaria de ler com você um trecho das Escrituras, em 1 Timóteo, na primeira carta, a primeira epístola que Paulo manda a Timóteo. É uma epístola que, logo no seu início, Paulo, de modo bastante
bastante cortês, de bastante próximo, bastante amoroso, ele fala para Timóteo: Timóteo, você é o meu verdadeiro filho na fé. E Timóteo, desde a sua juventude mais tenra, talvez ali os seus 15, 16 anos, já acompanhava Paulo nas suas caminhadas. Na terceira viagem missionária de Paulo, Timóteo estava lá apoiando o ministério. A gente não sabe exatamente o que Timóteo, qual a atividade que ele desempenhava, mas ele estava tão próximo, que Paulo pôde, nesse momento aqui, falar: Timóteo, agora você vai assumir o meu lugar, você vai assumir o encargo que eu tenho ali em em Éfeso, junto aos Efésios, para desenvolver a igreja. Ou seja, essa proximidade de Paulo com Timóteo era tal que quase fizesse, é como se a gente tivesse hoje quase num Ctrl+C, Ctrl+V, né? No computador, quando você aperta o Ctrl, segura o Ctrl+C, você copia aquilo que você selecionou e depois você coloca o mouse em outro lugar, você vai lá, Ctrl+V, então você copia isso. É como se Paulo tivesse inspirado Timóteo, levado Timóteo a desenvolver a sua responsabilidade enquanto cristão, de tal forma que Paulo pudesse falar assim agora: olha, agora você vai assumir o meu papel ali, porque ali eu não posso ir mais. Ou então porque ali eu preciso que alguém desenvolva enquanto eu faço isso. É o que eu falo sempre, para o pessoal do PG. Iberê, Débora, está cansado de ouvir falar, o Natanzinho. Os 3 tempos da liderança: eu faço com alguém, e esse alguém faz. De modo que, enquanto eu estiver fazendo, esse alguém vai ver, mas eu estou fazendo. Num segundo momento, eu estou fazendo com ele, não sou mais eu apenas que estou fazendo, eu estou fazendo com a pessoa. E num outro momento, eu saio de cena, monitorando, para que essa pessoa faça, e eu possa fazer isso com outra. Ou seja, são os 3 tempos da liderança: eu faço com, e ele faz. Paulo parece ter feito isso. Paulo no verso 3 fala assim: partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Ele faz alguns parênteses, mas ele retoma a ideia no verso 18. Timóteo, meu filho, eu dou a você esta instrução. Veja, ele resgata o que ele está falando. Então ele fez esses parênteses. É muito comum você ver o que a gente chama de digressão. Então Paulo está trabalhando um tema, daqui a pouco ele, como se ele começasse a viajar. Eu vou usar alguns termos mais médicos ou de saúde hoje, mas parece que ele começa a viajar, parece que ele tem um pouco de TDAH. Ele está aqui, daqui a pouco o pensamento está lá, daqui a pouco ele volta para cá. A impressão que dá é que ele começa a lembrar de alguma coisa, ele fala: isso é importante. Então, dentro disso que eu estou falando, eu vou abrir esses parênteses aqui, e depois vou abrir um segundo parênteses aqui, para depois voltar. E agora, nesse verso 18, ele está fazendo isso. Ele, depois de fazer esses parênteses, ele volta no verso 18, fala: Timóteo, meu filho, eu dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram. Veja, é como se fosse um texto só. A gente não pode seguir sem antes entender um pouquinho esse cenário. Em outro momento, eu me lembro, talvez há alguns meses atrás, eu desenvolvi esse cenário um pouco na segunda carta de Timóteo. Então, aí o convite, se você não se lembra, vai lá e procura na internet, no YouTube, uma mensagem lá onde eu falo sobre 2 Timóteo. Mas aqui eu quero resgatar um pouquinho. A gente está aqui no 1º século, e a localidade para onde Paulo escreve
é Éfeso. Quem está em Éfeso? Timóteo. No finalzinho da terceira viagem de Paulo, Paulo fica 3 anos em Éfeso, nessa terceira viagem. No finalzinho ele precisa sair meio que fugido de Éfeso. Existe um conflito lá, ele precisa sair, ele começa a se dirigir à Macedônia. Então, nesse momento aqui, enquanto Paulo e Timóteo e os seus amigos começam a saem de Éfeso, né? Um grupo fica lá, mas a trupe, a equipe de Paulo sai com ele, e nesse caminho até a Macedônia ele fala: Timóteo, eu preciso de um favor de você. Você já recebeu aquele pedido que você não tem como negar? Parece que você é colocado numa situação que você se enxerga de fato como sendo a única pessoa que pode resolver isso. É quase que isso que acontece com Timóteo. Paulo fala, olha a palavra que chama rogo. Talvez algumas versões, elas trazem a palavra com essa intensidade. Olha, eu pedi com insistência, eu clamei a você que você fizesse isso. Não é um pedido normal. Por quê? Porque Paulo sai de Éfeso depois de 3 anos desenvolvendo o seu ministério, preocupado com aquela igreja, sabendo que é uma igreja que está crescendo, mas é uma igreja que está sujeita a muitos problemas. Então Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, eu preciso de um serviço de você, e de um serviço muito especial seu, que só você pode fazer. Então ele fala exatamente isso: olha, eu roguei a você que permanecesse em Éfeso. A gente precisa entender que Éfeso não é qualquer cidade, e guardadas todas as proporções de tempo e de espaço, inclusive, Éfeso se parece muito com a nossa São Paulo, e a gente vai fazer essa comparação na sequência. Eu gosto também de fazer sempre essa comparação, porque se essa comparação não falar nada para mim e para você, vai ser difícil o texto aderir ao seu coração e à sua mente. Então eu preciso me ver no lugar de Timóteo para eu entender o que acontece com o texto. O texto tem um contexto, eu preciso entender onde que ele está. É um centro comercial grande, talvez uma das 4 ou 5 principais cidades de Roma, né, do Império Romano, assim, uma das cidades mais importantes de Roma. É um centro cultural expressivo, turístico e religioso. Para você ter uma ideia, havia um estádio, né, um teatro, que cabia cerca de 25 mil pessoas. Hoje nós temos, aqui na cidade de São Paulo, talvez o Morumbi com 40 mil pessoas, cabe? É mais? 50 mil pessoas? 60 mil pessoas, mas dá para você ter uma ideia dessa estrutura. Você está falando de 2000 anos, dois milênios atrás, uma estrutura que cabe, como se fosse um estádio de futebol nosso. Eu acho que é do Corinthians, né? O Corinthians que é pequenininho, né? Não sei porque que ele ficou bravo. É importante a gente entender que era tão grande que ali aconteciam os grandes espetáculos, ou então os grandes massacres. Não igual ao Coliseu, obviamente. Mas a gente precisa entender que era tão expressivo esse ambiente, que havia um templo de Diana, ou Artemis em grego, que era a referência de todo o Império Romano. Enorme, um templo gigantesco. Ali havia venda de santinhos, de badulaques, né, de pequenas coisas, de modo que o comércio era muito intenso. Nas férias eu não conhecia, eu fui conhecer ali em Aparecida aquele santuário grande. É enorme aquele negócio. Guardadas as devidas proporções novamente, você tem todo um comércio no entorno. É isso que acontecia. Isso era tão significativo que esse é um dos motivos do que Paulo precisa sair meio que fugido de Éfeso. Porque os homens de Éfeso falam o seguinte: olha, nós temos esses santinhos, né, essas peças que a gente comercializa, e eles estão destruindo a nossa cultura. Eles estão destruindo todas as possibilidades de ganho que a gente tem. E começa um movimento ali em Éfeso para falar: olha, Paulo, sai fora que vocês estão atrapalhando.
Envia, no caso, Paulo envia essa carta, uma outra carta, é tão importante a cidade que ele envia uma outra carta, que é a carta de Efésios, no ano 60, antes de Paulo chegar em Efésio, ou no início ali quase, compondo um tratado teológico. Paulo mora com Timóteo em Efésio durante 8 anos, antes da terceira viagem missionária, e fica 3 anos lá fazendo o seu ministério. Perdão, antes dessa terceira viagem, Paulo, depois de 8 anos, ele envia uma carta para essa cidade, tá bom? Então ele passa na cidade, ficou 3 anos, depois que saiu da cidade, 8 anos depois, ele manda uma carta para a cidade, exatamente falando sobre isso. A gente precisa entender que o ambiente da cidade de Efésio é totalmente dependente de Roma. Nessa época, Nero, que é um grande e terrível imperador, manda incendiar a cidade e coloca a culpa nos judeus. Ele era tão bonzinho que manda matar a mãe. Bom, eu tenho muitos detalhes aqui. Eu gostaria de que ficasse claro que é um ambiente bastante conturbado e que Paulo precisa trabalhar com Timóteo, falando: Timóteo, tem um problema na igreja, a gente precisa se atentar. Paulo já era idoso. Paulo já não tinha mais a mesma vivacidade. Já tinha sofrido uma série de encarceramentos, uma série de violências do Estado, chicotadas, tinha naufragado, ou seja, tinha vivido situações bem difíceis. E era o suspeito, veja bem, por causa daquele incêndio, era o suspeito de ter liderado a rebelião para incendiar Roma. Preocupado com essas igrejas que estavam sendo perturbadas pelo quê? Por essas falsas doutrinas que o verso 3 dá, ele escreve essa carta para Timóteo. Agora, é interessante como essa carta chega para Timóteo, porque na leitura da carta nós vemos um Timóteo completamente desanimado. Ele em todo momento ele fala: Timóteo, fica firme, seja encorajado, coragem, existe um combate, não perca a fé, mas se mantenha firme, não perca de vista aquilo que eu te ensinei. Calma. Você não sabe como fazer? Eu vou te dizer, a partir do capítulo 2, você começa a ver Paulo quase que nos elementos mais simples da fé, falando: olha, recomendo que se façam súplicas no capítulo 2, orações e intercessões pelos reis. Quem que estava? Era Nero que era líder ali. Inclusive por Nero, eu recomendo que a igreja se reúna e publicamente tenha um tempo de oração, um tempo de comunhão. Timóteo, parece que você perdeu um pouco o ritmo, você parece que não está conseguindo entender. Olha, se você precisar lidar com novos pastores e diáconos, tem as recomendações aqui. O próprio Timóteo, se você tem um problema de saúde, haja de determinada forma. Na sequência você vai vendo, olha, como você tem que lidar com as viúvas, como é que você tem que lidar com os escravos, com os líderes, como é que você tem que ensinar as pessoas a lidarem com dinheiro. A impressão que dá nessa carta, que Timóteo ele estava vivendo um momento de pressão tal, que ele estava meio desnorteado. A gente precisa entender que Timóteo estava vivendo um momento pós-incêndio de Roma, onde as pessoas não queriam nenhum contato com líderes cristãos. Os líderes cristãos eram tidos como pessoa de má índole, pessoas que querem matar as outras com incêndio, pessoas perseguidas. E Timóteo, vindo daquele ambiente, junto de Paulo, começa a falar: opa, calma, eu preciso tentar me encontrar. Paulo coloca uma responsabilidade muito grande nas mãos de Timóteo, e Timóteo parece que não está dando conta. Já aconteceu isso com você? Você já sentiu que a responsabilidade que chegou à sua mão, você não está conseguindo dar conta? Eu já senti isso. A impressão que dá é que, sabe aquela ideia, o pessoal do mercado, do mundo corporativo, da performance? Você precisa performar, você precisa dar resultado. Aquilo que você aprendeu, agora você precisa fazer valer e dar resultado em dinheiro.
E Paulo não, no caso de Timóteo, parece que não está conseguindo performar, gerar resultado a partir daquilo que ele tinha. A gente vê um pouco Timóteo um pouco angustiado, a gente nota nas palavras. E outra, vou fazer um parênteses, não tinha telefone para você ligar para ele. Não tinha WhatsApp para você mandar ele na hora receber a mensagem. Uma carta da onde Paulo estava para lá, provavelmente demorava de 45 a 50 dias, 60 dias às vezes. Então se você está preocupado, imagina você preocupado com um irmão. Pensa comigo agora. Você tem um irmão, um familiar, alguém que fosse muito querido, está preocupado com ele e você liga e não atende. Você liga e não atende. Passa um dia e não atende. 2 dias, 4 dias. Cara, o que você vai pensar? Aqui Paulo precisava lidar com um delay de aproximadamente 3 meses, porque enquanto a carta sai daqui para lá, 45, 50 dias, quando Timóteo escrevesse para ele, precisava de mais 45, 50 dias para voltar. Então Paulo precisava escrever tudo aquilo que ele estava tendo de impressão pelo que ele ouviu. E a impressão que dá quando você lê o texto, que Timóteo está com medo. Paulo fala, Timóteo, não tenha medo. Combata o bom combate, fica firme. Parece que Timóteo está sobrecarregado. Você já passou por isso? Veja, Paulo coloca uma missão para Timóteo, e Timóteo não consegue dar resultado. Via de regra, a gente entraria numa estafa mental, que é o que acontece, a gente tem visto muito isso. Então você vê um Timóteo envergonhado, será que eu posso e devo me aliar, ou alinhar aos líderes cristãos? Será que eu devo continuar fazendo isso? Será que o trabalho que eu preciso fazer precisa ser feito dessa forma mesmo? Aquilo que eu aprendi numa outra circunstância. A circunstância mudou. Eu tenho que manter esse padrão. Você vê um Timóteo intimidado. A tradição diz que Timóteo, ao impedir uma multidão, ou tentar impedir uma multidão, morre atropelado por ela. Por quê? Porque eles não estavam nem aí para ele. Existia uma probabilidade muito grande dele receber uma violência física, dele ser agredido na rua. Aí a pergunta é, será que existia uma crise de fé? A gente vê no livro de 1 Timóteo, na carta de 1 Timóteo, a gente vê essas suposições. Será que a gente tem um Timóteo com lutas que ele não está conseguindo lidar internas? Será que os desejos e os anseios dele, porque era um homem normal como eu e você, desejos e anseios internos tão grandes, eu preciso viver a minha vida, eu já dei muito tempo para isso, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero construir, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero experimentar, eu quero viajar, eu quero descansar. Paulo aqui, provavelmente eu tinha os seus 65 anos, Timóteo não tinha mais do que 40, na melhor das hipóteses tinha cerca de 45, ou seja, talvez a média desse público, do público que a gente tem aqui, em torno de 35 a 40 anos. Então a gente vê um Timóteo com uma baita de uma responsabilidade, sabendo e reconhecendo que ele tem uma missão, mas não consegue cumprir a missão. Você se sentiu assim? Se eu não consigo me ver no sapato de Timóteo, eu não vou entender o texto. Eu não vou conseguir compreender o sentimento de Timóteo. Eu não vou conseguir entender o porquê Paulo escreve. Eu gosto de falar o seguinte, né? Na Bíblia está escrito, não matarás. Por que será que está escrito não matarás? Por quê? Antes as pessoas se matavam. É simples. Agora, se Paulo fala assim, Timóteo, fica firme, você acha que está acontecendo o quê com aquele homem? Que ele está feliz da vida no Hopi Hari? Porque ele está passando por uma bucha. Está passando por um problema grande, e ele sabe que ele tem que cumprir a missão. Você sabe que você tem que cumprir a missão de Deus? Eu não tenho dúvida de que você sabe. A questão é que às vezes a gente parece que não consegue dar conta, e a gente abstrai. Quando a gente abstrai, a gente esquece. Aí você chega todo dia na igreja, a gente olha a missão de Deus, não é aquele negócio? Caramba, é verdade, eu preciso, essa semana eu deveria ter feito, não fiz, deveria ter falado, não falei, deveria... A impressão que dá, o foco, ele fica turvado. Porque a gente tem necessidades, a gente tem dificuldades, a gente não consegue dar conta da situação, a gente não consegue integrar a realidade, muitas vezes, a espiritualidade da gente, e a gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente tem uma fé, o que é esquizofrênica, partida. A gente
A gente chama de um platonismo, um dualismo platônico, onde ali é santo, aqui não é. Então, se eu estou aqui, eu vou agir de uma forma. Se eu estou aqui, então eu vou agir de outra forma. Se aqui eu preciso falar sério, então eu vou falar, olá pastor, tudo bem, aí eu vou mudar. Aqui, se eu não preciso, eu falo, uhul! A questão é que eu não consigo ter um padrão de vida. E o Evangelho chama a gente a integrar essa realidade. No Evangelho não existe sacro e profano, tudo é sacro. Tudo é espiritual. Enquanto a gente divide a vida da gente fica doente. Enquanto a gente fala, não, o meu trabalho é trabalho. Aqui na igreja é igreja. Não, ali é de Deus. Não, se ali é de Deus, eu não vou nem falar o que é dali. Tudo é de Deus. Se a gente entende que as coisas estão partidas, a gente começa a ficar doente, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Esse é um dos grandes problemas do que eu também tenho falado, costumo falar da cultura evangélica, da cultura religiosa do nosso tempo. É partida, é esquizofrênica. Aqui é sacro, ali é profano. Ali é de Deus, ali é do capiroto. Não é assim que funciona. Você já vive isso? Gente, eu estou gastando um tempão para contextualizar. Eu estou gastando um tempão para falar o seguinte, a luta que você vive é a luta que Timóteo viveu, e o ensino que Paulo deu a Timóteo serve para mim hoje. Se eu não contextualizo o que Paulo disse a Timóteo, e Timóteo, eu não consigo me ver nos dias de hoje. Beleza, pastor, eu entendi. E o que eu faço com tudo isso que você está falando? Eu já vou dizer para você. Gostaria de pensar com você o hoje aqui para a gente. Da mesma forma que eu olhei o cenário de Timóteo, eu gostaria de pensar um pouquinho. Gente, eu não vou esgotar aqui, não tem tempo para a gente fazer isso. Mas São Paulo é uma grande metrópole, rica, comercialmente, culturalmente, turisticamente e religiosamente. Você tem um centro cultural, comercial, religioso e turístico. Tem ou não tem? As pessoas vêm de todo lugar para onde? Para conhecer São Paulo, e daqui vai para outros lugares. Você tem um centro financeiro. Você tem uma cidade dotada de uma pluralidade religiosa sincrética, ou seja, uma mistura de religiões, onde dá a impressão que tudo vale. Para baixo todo santo ajuda. Para baixo todo santo ajuda. Então a gente tem uma diversidade muito grande, com uma mistura entre elas tal, que isso fica diluído. E aí a gente começa a falar nos últimos 20, 30, quem sabe 50 anos, em espiritualidade. Você não fala mais em religião. As pessoas não falam mais espiritualidade. As pessoas falam gratidão. As pessoas falam namastê. Porque é uma forma de o quê? De eu integrar um certo sincretismo numa coisa só. Isso fica dissonante, fica espalhado, é difícil a gente compreender. Existe isso onde você vive? A gente vive num ambiente extremamente humanista e individualista, onde o hedonismo guia a nossa vida. Tudo nós fazemos por causa do prazer. O prazer guia a nossa vida. E aí, infelizmente, eu tenho que concordar com Freud. O Freud falava exatamente isso. Existe uma energia libidinal interna tal que eu não consigo dar conta. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar vazão. E aí, essa energia ela vai cair quando eu der vazão, quando eu tentar satisfazer ela. O problema é que essa energia libidinal ela nunca acaba para Freud. Infelizmente, isso é uma realidade. E você precisa viver correndo atrás de satisfação, 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 satisfação. É satisfação na comida, é na bebida, é no sexo, é na viagem, é no trabalho. A gente fica tentando procurar uma forma de satisfazer a nossa vida. Só que a gente não chega em lugar nenhum. Semana passada estava todo mundo no carnaval, tentando satisfazer alguma coisa que eles não encontraram, tanto que tem um monte de gente para bloquinho hoje. Não encontraram, porque se tivessem encontrado, não estariam indo para outros lugares. E a gente fica correndo como se fosse uma barata tonta, envenenada, buscando alguma coisa que a gente não sabe bem o que a gente é. A gente vive num ambiente onde o capitalismo é selvagem. Um come o outro. Se eu não fizer o meu, o outro vai me detonar. É uma competição doida. Gente, eu estou comunicando com vocês?
Eu estou conseguindo falar a linguagem de vocês? Essa é a minha linguagem, é a linguagem que eu vivo. Além das relevantes disparidades socioeconômicas, num bairro você tem gente milionária e no outro você tem gente extremamente miserável. Fora que viver numa cidade grande é muito caro, não é? Você não vai no supermercado, você não gasta menos do que R$200 numa compra para 2, 3 dias. Você não gasta menos do que isso. Fora as incertezas e inseguranças, angústias e sentimento de falta de propósito, que eu já disse, intimidação e perseguição social. Por quê? Porque você é crente, e se você é crente, algum bullying eu tenho que fazer com você. Ou você é tacanha, ou você é tonto, ou você é cego, ou você é enganado, que o pastor ou algum líder engana você. É assim que as pessoas veem você e eu lá fora. Aí você passa por ridicularização, preconceito, hostilidades. Aí, seu crente babaca, você nunca ouviu isso? Práticas eclesiásticas e cultuais que eles não entendem. Por que você vem todo domingo à igreja? Para com isso. A praia é o solzão, o céu está limpo. Eles não entendem por que você está fazendo aqui. Por que você cultua da forma que você cultua? E o culto do crente é o sacrifício do próprio corpo, da própria vontade. Quando você fala que Jesus é teu Senhor, Ele que manda. Capítulo 6 de 1 Coríntios, no finalzinho, está falando, o corpo de vocês não é mais o corpo de vocês. Não é de vocês o corpo mais. Então ninguém entende. Infelizmente, alguns crentes também não entendem. Infelizmente. Existe aqui, para quem gosta, um pouco de um estoicismo. É um pouco estoica a forma de viver cristã, onde as paixões elas são deixadas de lado. Não é um estoicismo cristão, mas existem elementos do estoicismo que as práticas de satisfação elas são deixadas para segundo plano. Porque a gente sabe que a gente não se satisfaz aqui. Fora as pressões de corresponder a expectativas, as ansiedades, as depressões. Veja, eu fiz uma observação, eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas para mim, eu entendo que ou Timóteo tinha uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, ou então um transtorno do estresse pós-traumático. Se a gente for caracterizar pela linguagem de hoje, a gente vê um Timóteo com essas características. Você vê um Timóteo vivendo múltiplos estressores, uma responsabilidade muito grande de liderar uma igreja jovem, vulnerável em tempos de turbulência. Crises internas relacionadas à fé e pressão externa de heresias violentas. A sensação de incapacidade que ele enfrentava resulta da dificuldade de lidar com circunstâncias e exigências do ministério muito, muito, muito alto, muito mais alto do que aquilo que ele conseguiria fazer. Os sintomas de ansiedade crônica, desmotivação, desânimo, falta de perspectiva diante das responsabilidades desafiadoras, uma percepção de baixa performance, é o que eu falei. Ruminação, você fica pensando, eu sou um tonto, eu não valho nada, eu não sirvo para isso, ninguém me ama, ninguém me quer. Você já teve essa sensação de ficar pensando, tomado, capturado, sequestrado por esse pensamento? Muito provavelmente Timóteo estava assim também. Ruminando sobre as possíveis consequências negativas das situações. Poxa, Paulo me dá uma responsabilidade tão grande e agora eu vou frustrar o meu líder. Poxa, eu tenho uma responsabilidade. Se eu não fizer, quem vai fazer? Quem vai fazer? Deus me colocou aqui. Eu sou a única pessoa, quase a síndrome de Elias. Eu sou a única pessoa. Ou então, o que eu chamei de, que o pessoal chama, na realidade, transtorno de estresse pós-traumático. Ter vivenciado eventos traumáticos marcantes. O incêndio de Roma, por exemplo. Os açoites de Paulo, as prisões que Paulo vivenciou, as agressões que ele experimentou, as privações que Paulo experimentava. Pensa, era um jovem vivendo situações como essa. Você acha que ia acontecer o que com ele? Você acha que ele ia ficar normal? Foram responsabilizados pelo incêndio.
sujeitos a grande hostilidade, risco real de morte. Ou seja, a pessoa sai na rua como se ela tivesse um assassino atrás dela a todo tempo. Você já viveu isso? Gente, eu preciso colocar vocês no sapato de Timóteo. Se eu não fizer isso, a gente não vai conseguir entender o texto. Possibilidade de começar a enxergar aqueles eventos que ele experimentou lá atrás hoje. Vão me pegar. Pegaram o Paulo, vão me bater. Pegaram o Paulo, vão me prender. Vão me agredir. Eu vou passar fome. Vão acabar comigo. A minha imagem perante a sociedade vai ficar ruim. Eu vou ser conhecido diante dos cristãos e das outras pessoas, uma pessoa que fracassou. Você já parou para pensar nisso? Uma hipervigilância, a pessoa que fica o tempo todo, provavelmente Timóteo não estava dormindo bem nessa fase. Uma dificuldade muito grande de lidar emocionalmente com a perseguição e a solidão. Fora, e muito possivelmente, a falta de um apoio emocional um pouco mais próximo. Por isso que Paulo escreve, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você é o meu filho, fica firme, você não está sozinho. Se ajunta aos irmãos, gasta tempo na igreja orando, louvem a Deus, façam isso. Insegurança, esse sentimento de inadequação, medo excessivo, ansiedade, desânimo, sentimento de impotência, solidão, falta de apoio emocional, sobrecarga. Essa é a situação. Se você se identificou com isso que eu estou falando, é exatamente isso que Timóteo estava sentindo. Com isso eu gostaria de ler o texto com você e extrair do texto que Paulo fala para ele. Verso 3, 1 Timóteo, partindo eu para Macedônia, eu roguei, eu pedi, fiz um pedido direto para você, sem que você pudesse voltar atrás. Mas eu pedi que você permanecesse em Éfeso, para ordenar, para comandar essa direção, para corrigir em meu nome a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas, para que elas não deem bola e nem ouvido a isso. Por quê? Além disso, que deixem de dar atenção aos mitos, às ficções, aquilo que não é verdade, às tradições, genealogias, a linhagens e origens que são desconhecidas, com significados ocultos, que era a característica da liderança daquela época que fazia. Existe uma maldição hereditária sobre a sua vida, porque o tio do seu avô, do seu pai, do irmão do seu tataravô, falou e deixou de falar isso. Então você está sofrendo. Algumas outras religiões falam, porque você foi nas outras vidas assim, assim, assado, então você está pagando o preço. Deixa de dar ouvido para isso. Fala para aquela galera fazer isso. Deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que não geram fruto e resultado nenhum, vocês estão perdendo tempo. Que causam controvérsias, ao invés de promoverem a obra de Deus. Você se perde no meio da semana em relação à missão? É o que estava acontecendo. Eles começaram a dar atenção a tantas outras coisas, aquilo que a internet dá, a discussão dos crentes. Gente, é bizarro o que a gente vê na internet hoje. Porque eu sou calvinista, eu sou arminiano, porque eu sou pelagiano, porque eu sou de A, ou de B, ou de C. Porque se você não for de A e você for de B, então você não é de Deus, você não vai para o céu. Assim, é uma loucura. A internet parece o Juqueri. Parece um ambiente de gente maluca. Aí você fica se perdendo nessas coisas, enquanto aqui, isso gera controvérsias ao invés de promover o quê? A obra de Deus. Foco. Só que um detalhe, como que é feita a obra de Deus? O que está escrito aí na sua Bíblia? Depois da vírgula? Como que é feita a obra de Deus? É feita pela fé.
Vocês ficam dando ouvido a tantos conhecimentos que têm o seu valor, mas que não atendem aos requisitos para o cumprimento da obra, que é feito pela fé, que a missão de Deus fica deixada para segundo plano. A ideia de obra tem a ver com um edifício. Quando você constrói um edifício, você precisa o quê? Empreender esforços, você precisa dar foco, você precisa direcionar o quê? Recursos. Se você não faz isso, você deixa essa obra de lado para o quê? Para se perder com outras coisas. Obra de Deus tem a ver com serviço, tem a ver com edifício. Verso 5, o objetivo dessa instrução, do que eu estou falando para você, para que você seja a voz que reorienta essa gente, é o desenvolvimento, e aqui eu vou traduzir o que está escrito, porque as palavras estão assim, o objetivo dessa instrução é o amor que procede. E eu vou pedir para que você considere aí na sua Bíblia. O objetivo dessa instrução é o desenvolvimento de amor uns pelos outros. Isso tudo é corroborado pelo texto. O texto inteiro de Timóteo fala sobre isso. Se você não entende que o objetivo da correção é o desenvolvimento do amor, para quê? Para que a obra de Deus seja feita, a gente não entende mais nada. Esse amor que procede do quê? Pensa comigo, um coração puro. O que é um coração puro? A gente não tem palavras para designar o que é um coração puro. Qual a ideia do coração puro aqui? É um coração que foi purificado, é um coração que está preparado para dar frutos, é um coração que não age naturalmente atrás, por exemplo, da satisfação pela satisfação, porque eu preciso satisfazer hoje, eu preciso buscar propósito hoje para a minha vida, eu preciso ter uma noção de satisfação. Um coração puro, ele entende que a satisfação é de outro plano, e tudo que a gente pode experimentar aqui não vai gerar satisfação plena. Estou falando que é ruim. O problema é que todos os esforços da pessoa não são dirigidos para isso. Então, quando você fala em coração puro, é uma pessoa, Madre Teresa de Calcutá, né? Não é isso, ser uma pessoa boa, impecável, não é. A ideia é o quê? É um coração que foi transformado. Aí eu me lembro com os jovens que a gente participou daquele... a gente falou sobre o Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? O que vai acontecer com quem é puro de coração? Com quem teve o coração transformado? Quem teve um coração que está pronto para dar fruto? Que teve um coração que não é mais natural? O que acontece com eles? Eles verão a Deus. Jesus falando sobre isso. Além de um coração puro, do qual procede o amor de uns pelos outros, também de uma boa consciência. E Paulo fala de boa consciência em vários momentos de Timóteo, em outros textos, algo que é difícil a gente interpretar aqui. Mas o texto quer dizer o quê? É aquela pessoa que tem uma percepção, uma coerência moral, tem a ver com prática. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Isso é tão grave que tem algumas, no capítulo 4 ele fala que alguns tiveram suas consciências cauterizadas. O que é cauterizado? Quando você tem uma manchinha na pele, você vai no médico, aí ele pega um bisturi elétrico, né? E ele cauteriza. O que ele cauteriza? Ele faz uma feridinha que não dá mais dor. A ideia é que aquilo perdeu, não gera mais resultado nenhum essa consciência. Você não consegue discernir o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Ou então, aquelas pessoas que elas começam a questionar o que é bom. Não poucas vezes a gente num gabinete, ou então até num espaço terapêutico, a gente vê as pessoas fazendo o seguinte: poxa, eu sei que não é legal o que eu vou falar. Veja, ela já começa sabendo que existe uma referência moral, uma consciência que ela tem. Eu sei que não é legal o que eu vou falar, mas eu não estou gostando mais do meu marido. Ou eu não estou curtindo mais a minha esposa. Veja, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, mas ela ignora o que é certo e o que é errado. Ela começa a adotar um critério da realidade para justificar o seu próprio comportamento. Isso tem a ver o quê? Com um comportamento prático. Tem a ver com um elemento moral.
Boa consciência tem a ver com autopercepção, coerência moral, renovação de mente, experimentando a vontade divina. Sabe aquela vozinha lá no fundo que você fala, eu acho que tem alguma coisa que não está certo aqui? Essa boa consciência. E de uma fé sem hipocrisia. Algumas versões falam sincera. Sem hipocrisia é o quê? Que sabe o que crê, que não tem dúvidas do que crê, que não troca o que crê por aquilo que ela não tem certeza. E aí, quando a gente fala de fé, a gente fala de uma fé que é objetiva, mas é uma fé subjetiva também. Fé objetiva é aquilo que as Escrituras nos ensinam. Deus nos ama. Deus morreu por mim, isso é uma fé objetiva. Jesus vai voltar, isso é uma fé objetiva. Mas é uma fé, também tem a ver com a fé sincera, tem a ver com a fé subjetiva, com aquela fé que você experimenta. Eu sei que Deus me ama. Uma coisa eu sei que Deus é, porque as Escrituras me dizem. Outra coisa é que eu sei, porque eu sei, que eu experimento isso. Eu sei que Deus é quem é, porque as Escrituras me ensinam, mas eu sei que Deus é quem é, porque eu percebi isso. Eu notei isso, ou seja, é uma fé que não é só escrita, escriturística, mas é uma fé real. Algumas dessas pessoas que perderam a consciência, a boa consciência, não têm uma fé sincera, e esse coração puro, se desviaram disso, e causam as controvérsias que Paulo fala. Essas controvérsias levam o quê? A discussões inúteis, inférteis. O texto está falando para a gente. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas das quais fazem afirmações tão categóricas. O objetivo de serem mestres da lei faz com que eles percam a noção da obra de Deus. Almejando serem mestres da lei, desejando serem mestres da lei. Esse é o objetivo do texto aqui. Vamos avançar para o verso 18. Timóteo, verso 18. Timóteo, meu filho, lhe dou essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, seguindo o quê? As instruções, não as profecias, você combata o bom combate. A ideia é lute a boa guerra. Brigue. Essa guerra que ela tem um objetivo superior, que é implantar o reino de Deus. Mantendo o quê? Apegados, abraçados, como se fosse um colete salva-vidas. O que ele fala? Mantendo o quê? Aí ele resgata o que ele falou no início. A fé sincera e a boa consciência que alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Fernando, onde que você quer chegar com tudo isso? Paulo fala para ele o seguinte: ô Timóteo, eu sei que você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Eu não consegui, lembra que eu precisei sair correndo de Efésios, lá dos Efésios? Eu saí de Éfeso quase fugido. Agora, o que se requer daqueles que foram chamados a uma tarefa é que eles sejam mantidos fiéis. Primeira carta de Coríntios, abre aí. 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem como servos de Jesus e administradores dos mistérios de Deus. E o que se exige dos administradores ou dos servos de Deus? O que está escrito na sua Bíblia aí? O que se exige dos administradores é que sejam encontrados como? Gente, não é a minha força, a minha competência, a minha capacidade. É a fidelidade. É a fidelidade que a gente dedica a Jesus, a Deus, sabendo que a gente não tem recurso para entregar o que a gente acha que tem que entregar. E a gente acaba ficando doente. Em tempos de missão divina, ou de cumprir a missio Dei, o que se requer de mim e de você? O que se requer de mim e de você?
que a gente seja encontrado fiel. Que a gente faça o que é possível. Que a gente faça o que é necessário. E às vezes a gente vai pagar o preço. Timóteo estava pagando o preço. Mas Timóteo, fica firme. Seja fiel. Mantenha a boa consciência. Uma fé sincera, sem hipocrisia. E um coração puro, para que a obra de Deus seja feita. Amém? Baixa a sua cabeça. Gostaria de orar com você. As Escrituras, elas são belíssimas e nos ensinam que a gente precisa reconhecer quem a gente é, sabendo das nossas limitações, todas elas. O mais legal disso é que se a gente sabe quem a gente sabe quem Deus é, e sabe o que se requer da obra, a nossa caminhada é muito mais simples, muito mais fácil. Não é sem dor, mas é mais fácil do que seria se a gente não tivesse essa compreensão. Pai eterno, eu agradeço a Ti pelas Escrituras, porque o Senhor nos deixou para a gente, ao aprender com as circunstâncias e situações que os nossos irmãos no passado viveram, como Timóteo, a gente possa saber lidar com os desafios hoje. Não poucas vezes a gente arregaça a manga e como se pelas nossas próprias forças a gente saia realizar um trabalho que a gente não tem competência nenhuma para fazer, exceto se for pelo Teu Espírito. Anima o nosso coração. Mantenha a gente, Senhor, na linha, para que a gente não perca o foco e o Teu reino seja implantado. Queremos ser parte disso, Senhor. Não apenas pelo Teu chamado, mas pela nossa disposição em cumprir o Teu chamado. Não pela nossa força, mas pela Tua força. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo. No nome de Jesus. Amém.